Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da Alura. Meu nome é Júnior e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Jetpack Compose, que é um novo kit de ferramentas desenvolvido pela Google para otimizar o tempo e facilitar o trabalho no desenvolvimento de aplicativos Android. E justamente pelo Compose ser algo bem diferente do que estamos acostumados com o antigo sistema de views, você que já tem web em produção ou você que é apenas um desenvolvedor, está estudando, conhecendo o Compose agora, pode ter essa dúvida de como fazer essa migração, essa integração desses dois códigos. Felizmente, a Google dá para a gente a possibilidade de utilizar tanto o Compose quanto também o nosso código legado ao mesmo tempo, fazer essa migração, essa integração aos poucos. Tem algumas técnicas que você pode aplicar para isso. Antes de mais nada, esse daqui é um vídeo para você que já conhece pelo menos o básico do desenvolvimento Android e realmente está conhecendo o Compose agora, já tem uma noção mais ou menos de como ele funciona, quer saber como fazer essa integração. Porém, caso você nem saiba o que é o Compose, os seus principais fundamentos, nós já temos alguns vídeos aqui na Alura que explicam um pouco melhor isso, inclusive mostrando a implementação, algumas vantagens de utilizá-lo, e você pode dar uma conferida nos links que vão estar aí embaixo na descrição. Porém, a própria documentação já dá para a gente aqui algumas estratégias de migração, de integração que pode ser aplicada para fazer com que o Compose seja integrado tanto no sistema de views quanto também ali em outros arquivos do nosso código legado. E basicamente tem duas estratégias principais para isso. A primeira seria a gente integrar o Compose a uma interface de usuário já existente, e a segunda seria fazendo algo que é meio que o contrário. Nós começamos, por exemplo, já com o Compose e é possível trazer elementos da nossa interface de usuário ali para dentro. Ainda com relação a essas abordagens, nós podemos dividi-las em dois tópicos, que o primeiro seria justamente a bottom-up. A gente começa migrando elementos da base pequenos, como por exemplo um button, um text view. Vamos escalando, trocando elementos cada vez maiores. Ou ainda nós podemos fazer o contrário, a gente já começa migrando elementos maiores, como um frame layout, uma recycler view, e vamos trocando elementos cada vez menores da nossa interface, e essa abordagem aqui é chamada de top-down justamente por começar no topo e ir descendo aos poucos. E além dessas abordagens que são mencionadas aqui, inclusive você pode deslizar um pouco mais e ver algumas técnicas recomendadas, alguns links úteis. No final dessa série de vídeos, eu quero pegar esse aplicativo que foi desenvolvido aqui no curso de Android com Kotlin, persistência de dados com Room, que foi ministrado pelo Alex Felipe, um dos nossos instrutores, e eu quero migrar uma tela completa desse aplicativo para vocês terem noção de algumas técnicas, algumas situações que vocês vão poder aplicar nos seus projetos. Uma única tela desse aplicativo vai ser feita completamente em Compose, porém ela vai estar totalmente integrada ao nosso sistema antigo e a partir dali o nosso app vai continuar funcionando normalmente, porém com os dois sistemas já funcionando juntos. E esse aplicativo tem o foco em produtos orgânicos. A gente pode cadastrar um produto, colocar o link de uma imagem da internet que é baixada, então ele tem ali uma conexão web. O produto que a gente cadastra pode ser armazenado aqui em um banco de dados, que fica salvo para depois ser editado ou excluído conforme nós quisermos. E eu inclusive já tenho este aplicativo rodando aqui no meu Android Studio, já tenho um produto cadastrado e eu consigo fazer aquele fluxo normal aqui de cadastrar, editar, adicionar um produto novo, caso seja necessário. E o que a gente vai fazer aqui para começar essa migração de fato é primeiro verificar se o nosso Android Studio está atualizado. Então eu vou vir aqui em cima na opção de Help e vou vir aqui em Check for Updates. Você precisa ter pelo menos, eu vou clicar novamente em Help, About, essa versão aqui do Android Studio, que é o Android Studio Dolphin, atualizado mais ou menos aqui no dia 31 de agosto de 2022. Caso haja uma atualização disponível, vai aparecer aqui embaixo para você fazer o update. Eu não tenho uma atualização do Android Studio em si, apenas aqui do Android Emulator, então eu vou até fechar aqui, eu vou dar um OK, vou fechar esse balãozinho. Caso você tenha uma versão superior a essa, tudo que a gente vai fazer aqui deve funcionar também sem problemas. Porém, depois de atualizar o programa em si, é hora de atualizar o nosso projeto. Então, no aplicativo que você já tem e que você quer fazer essa migração, eu vou clicar aqui na guia Project,
vou abrir aqui Gradle Scripts e eu vou abrir este primeiro arquivo aqui. Vou minimizar a nossa janela e eu vou voltar na nossa documentação, que vai guiar a gente aqui através de alguns passos sobre como integrar o Compose em projetos já existentes. E a gente começa então aqui migrando justamente a versão do Gradle. Pode ser que quando você estiver assistindo este vídeo, algumas dessas configurações por padrão já estejam setadas para a versão atual, mas caso não esteja, eu vou voltar no nosso Android Studio. Neste arquivo que a gente abriu, eu vou alterar primeiramente esta opção aqui, que é o classpath com .android.tools.build Gradle, e ela precisa estar pelo menos na versão 7.2.2. Alterei. Eu também vou alterar a versão do Kotlin aqui em cima. Ela está em 1.5.31. Eu vou alterar para 1.7.10, que é o que é recomendado ali na documentação, e vou clicar aqui em cima em Sync Now. Vou aguardar o procedimento ocorrer aqui embaixo. Pode ser que no final você receba um erro como este daqui. Se acontecer isso, vai ter essa primeira opção com a descrição para você mudar a versão do Gradle, e você pode simplesmente clicar nessa primeira opção, que é a maior. Ela vai mudar a versão automaticamente em alguns arquivos e vai reimportar o projeto para a gente. Então clica nela, aguarda o procedimento ser concluído aqui embaixo. Olha onde eu estou com o mouse e podem perceber que já acabou. Ele vai dar um pequeno aviso aqui de que existe uma migração do Kotlin para ser feita, mas não é o nosso objetivo aqui fazer isso agora. Vou clicar no X para fechar e deve aparecer aqui que o build foi concluído com sucesso. Feito isso, a gente já pode fechar esse arquivo. Então vou clicar no X, vou voltar aqui em Project e vou abrir o segundo arquivo aqui da guia de Gradle Scripts, que é o nosso arquivo de build Gradle, só que dessa vez do aplicativo. Vou minimizar novamente essa janela, vou minimizar esta daqui também de baixo, e a documentação, voltando aqui, vai nos guiar a fazer mais algumas alterações. Sendo que primeiro vai ser recomendado que a versão do Android seja pelo menos a da API 21, que é correspondente à versão 5.0 do Android. Então eu vou primeiro fazer essa alteração voltando no Android Studio e vou procurar aqui por, olha só, Target Version e Minion SDK Version. Apesar de não estar escrito claramente na documentação, é interessante você vir aqui na onde provavelmente está Target Version e alterar para a versão mais atualizada possível. Então você pode clicar aqui em Target Version, dar um Alt Enter e clicar aqui em Update e ele vai atualizar para a versão mais atual. E abrindo a documentação, a gente vai ter então um guia do que precisa ser feito naquele arquivo, que como vocês podem perceber, é justamente alterar a versão do SDK, a versão recomendada para que o Compose funcione no nosso aplicativo, que é pelo menos a versão 21, correspondente ao Android 5.0. Tem algumas coisas que a gente precisa mexer também, mas eu vou voltar no Android Studio, justamente para aqui em Min SDK Version, precisa estar pelo menos a 21. No nosso caso, já está 22, então não tem nenhum problema. Apesar de não estar escrito isso claramente na documentação, é legal você também alterar a versão alvo, a versão máxima que o nosso aplicativo vai dar suporte. No nosso caso, posicionando aqui o mouse em cima de Target SDK Version, ele recomenda atualizar para a versão 33, é o que eu vou fazer, então vou mudar de 31 para 33 aqui embaixo, e aqui em Compile SDK Version também vou alterar de 31 para 33. Se aqui em minha SDK Version também tivesse alterado, faria parte do conjunto vir aqui em cima e clicar em Sync Now, para a gente atualizar pelo menos as versões que o Compose vai fornecer suporte. De volta aqui na documentação, caso você já tenha um bloco chamado de Build Features, você pode copiar apenas esta flag, senão você pode copiar este bloco por inteiro, voltar no aplicativo e colar isso aqui embaixo antes dessa chave ser finalizada. No meu caso, eu já tenho, olha só, Build Features aqui, então vou entrar apenas aqui dentro e vou dar um Compose True. Pronto, vou clicar aqui em Sync Now. Atualizamos mais um item do nosso projeto e voltando na documentação, é recomendado que nós tenhamos pelo menos a versão 1.8 do Java no nosso projeto. Então, nessas duas opções de Compile Options e aqui em Kotlin Options, a gente precisa ter pelo menos a versão 1.8. No nosso projeto, ele já está um pouco mais atualizado, está na versão 11 em Compile Options e em Kotlin Options também, então a gente não vai mexer nessa parte.
Porém, voltando na documentação, um último item que precisa ser adicionado é este daqui. Eu vou copiar esse bloco por completo, vou voltar aqui no nosso projeto e ali no final vou dar um espaço e vou colá-lo. Vou clicar em Sync Now lá em cima novamente, vou aguardar o procedimento ocorrer aqui embaixo. Já finalizou, e agora a gente vai adicionar as dependências do nosso projeto. E aqui apenas um pequeno aviso, embora ele disponibilize para a gente aqui cerca de 6 dependências, se o seu projeto neste momento ele não fornecer suporte a view model ou a testes unitários e você não quiser essas dependências no seu projeto, pode copiar apenas as 4 primeiras. Eu vou copiar todas justamente para a gente já deixar o nosso projeto preparado para o futuro, então vou copiá-las. Vou voltar no Android Studio e aqui embaixo em dependências eu vou vir no final apenas para a gente separar as dependências do Compose do resto, vou colá-las e vou clicar lá em cima em Sync Now. Ele vai baixar, vai instalar as dependências no nosso projeto, finalizou aqui embaixo, foi até que bem rápido. A partir daqui o nosso aplicativo ele já está configurado para receber o Compose, tem mais alguns detalhes que a gente vai ver daqui para frente, mas eu vou apenas pausar aqui o nosso aplicativo rodando, vou rodá-lo novamente clicando em Run aqui na parte superior, apenas para mostrar que, embora nós tenhamos feito a adição de algumas coisas e modificado o projeto, ele ainda continua funcionando normalmente. Olha só, ele terminou aqui de compilar o nosso projeto, ele está funcionando normalmente, eu posso abrir este produto, posso vir em editar caso seja necessário, e legal, ele está funcionando. Porém, apenas para a gente ver algo realmente um pouco mais prático aqui neste primeiro vídeo, eu vou fechar aqui a nossa janela de build, vou vir em Project, vou minimizar aqui o nosso Gradle Scripts, e vou abrir a nossa pasta app Java, o nosso pacote que está as nossas activities dentro de UI, Activity, e eu vou abrir a lista produtos Activity, que seria como se fosse a nossa main activity. Vou minimizar aqui o projeto, e aqui eu vou fazer o seguinte, dentro do nosso bind, onde nós começamos a realmente buscar as nossas views, fazer o find ali e tal, eu vou dar um Ctrl B, para que nós possamos abrir o XML desta view, que é a nossa activity principal. Vou clicar aqui em Code, e nós temos basicamente aqui apenas uma Recycler View, né, que lista os nossos produtos, e um botão Fab, né, que realmente vai servir para nós clicarmos e adicionarmos mais produtos caso desejamos. Eu vou colocar um item extra que vai ser justamente um Compose, como vocês podem perceber aqui, View. Vou fazer com que o tamanho dele seja o máximo que nós temos disponível na largura, e na altura eu vou deixar ele escolher o tamanho que for necessário. Esse item aqui, ele basicamente faz parte de uma biblioteca de integração do Compose, que vai permitir colocar itens do Compose dentro de views. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas além disso, eu vou colocar aqui um ID nele. Então, Android, ID. E eu vou colocar apenas um ID de teste, que vai ser teste Compose. E também vou colocar alguns itens aqui para fixá-lo no nosso layout em si. Então eu vou fazer com que ele comece no nosso parent. E também vou fazer com que a propriedade de topo dele aqui seja justamente parent. Vou fazer só uma modificação na nossa Recycler View que está aqui embaixo, para que ao invés de que ela comece no topo do parent, ela comece no fim, na verdade, do nosso teste Compose. Só para explicar o que eu fiz aqui, eu adicionei esse Compose View, que vai permitir inserir elementos do Compose dentro da nossa view, que no nosso caso é aquela view que lista os produtos, tem o botão de adicionar, e eu fixei esse item para que ele seja mostrado antes da nossa Recycler View, antes da lista de produtos. Voltando na Activity que comanda esse layout, aqui no finalzinho, apenas para teste mesmo, eu vou localizar aquele item, então vou fazer um binding.testCompose, e eu vou dar aqui um set content. E aqui dentro eu já poderia chamar qualquer elemento do Compose. Por exemplo, eu poderia chamar um text. Vou passar o parâmetro... text. Esse aqui é o text do Compose. Vou dar um Alt Enter, Import, e tem que ser justamente do Compose, que é este último aqui. E aí eu vou passar o parâmetro text igual a hello Compose. Por algum motivo ele não importou de primeira, eu vou dar um Alt Enter de novo, e o que eu preciso é este segundo aqui.
pronto. Vou pular para outra linha e vou passar um color apenas para que a gente ver uma pequena diferença, que vai ser red. Então a gente vai ver um texto ali que é vermelho, porém que é feito em Compose. E apenas para realmente mostrar uma composable, né, que faz parte do Compose aqui dentro, eu vou extrair esse text, então vou selecioná-lo, Ctrl Alt M, e eu vou chamar aqui de test Compose. Legal, vou dar um OK. Como vocês podem perceber, a gente já tem uma função que é anotada como a composable, justamente que faz parte da sintaxe do idioma Compose em si. E agora eu vou rodar o nosso aplicativo. Então vou pausá-lo primeiramente, vou voltar a rodá-lo, vou aguardar o procedimento ser feito. Nosso aplicativo rodou, cometi apenas um pequeno erro aqui na hora de declarar o nosso Compose View. Eu coloquei em Match Parent, né? Aqui deveria ser o Warp Content. Vou colocar nosso projeto para rodar de novo, apenas uma atualização, então deve ser um pouco mais rápido. Legal, olha só, como vocês podem perceber aqui, vou até dar um zoom no nosso aplicativo. Nós temos aqui a Recycler View e apesar desse texto ele está aparecendo como se fosse um simples text view, ele na verdade já é um composable, ou seja, aqui dentro da nossa lista produtos activity, onde eu declarei esse teste compose. Embora eu tenha apenas definido um texto, eu poderia colocar qualquer elemento do Compose aqui dentro. Uma raw, um call, um box, construir algum layout bem mais complexo, porque justamente o que a gente fez foi adicionar uma pequena parte do Compose que permite construir qualquer coisa dentro de uma view, só que feito em Compose. E basicamente a gente terminou o objetivo do vídeo de hoje, que era adicionar as dependências mínimas para o Compose funcionar no nosso projeto. Caso você tenha ficado um pouco mais interessado no Compose, queira aprender, saiba que algumas empresas, além do Google, como por exemplo o Twitter, o Airbnb e outras, já têm aplicado o Compose nos seus projetos, nos seus aplicativos. Mais empresas cada dia estão buscando adicionar essa nova tecnologia, fazer essa migração. Hoje a gente fez algo um pouco mais simples, porém nos próximos vídeos nós vamos ver como trabalhar melhor e até entender um pouco do que a gente fez aqui, não apenas colocar o código sem muita explicação. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, né? Clica no botão de gostei aí embaixo, até para dar aquela sorte para o seu próximo código rodar de primeira. E é claro, não esquece de comentar também se você já está utilizando o Compose nos seus projetos, se você está achando que ele é mais fácil realmente, qual está sendo a sua experiência com ele. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença e até mais. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!